Glórias a Deus. Mais uma vez eu cumprimento a amada igreja com a graça, a paz e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Amados, é um motivo de muita alegria, né, estar aqui com vocês, conhecendo um pouco mais da extensão dessa família, desse povo abençoado. Quando eu cheguei aqui no final de maio do ano passado, eu cheguei em Juiz de Fora. Juiz de Fora era uma cidade que eu conhecia de forma muito remota. Tinha vindo aqui de forma pouquíssimas vezes que eu estive aqui. E assim que eu cheguei, tive o prazer de estar com um amigo, irmão, pastor Wellington. Estivemos juntos ali naquela jornada no Rio Grande do Sul, né? Trabalhamos juntos, choramos, rimos, testemunhamos, né? E desde então o Senhor tem nos dado essa aliança, esse cuidado. Aprova o Senhor também no início desse ano, né, os 12 dias de jejum e oração, né, pude conhecer o irmão Antônio, a irmã Eva, né, a sua família, os jovens, né, ali orando, intercedendo. Cara, que bacana, que bom poder ter esse contato. Há algum tempo atrás a gente pôde estar aqui também com um grupo de homens, né, aonde nós pudemos conhecer o templo. O pastor Wellington me mostrou e eu vejo como a mão do Senhor tem sido graciosa sobre este lugar. Eu não posso aqui deixar de fazer menção às nossas irmãs e irmãos também da Central, né, que nos acolheram, né, falou, pastor, a gente quer estar indo lá. Cara, que bacana, gratidão pela vida de vocês aqui. E eu quero dizer, amados, que quando Deus alinha, quando Deus coloca no nosso coração, amados, eu tenho certeza que é algo sobrenatural. Eu não sei qual foi o seu sentimento, mas enquanto os irmãos estavam louvando aqui, o batera, sabe, o Erickson conduzindo aqui, com muito louvor, eu falei, cara, não pode parar. E eu quero chamar a atenção para vocês a algo que o Espírito Santo de Deus já tinha ministrado ao meu coração. Desde quando eu e a irmã Eva estávamos alinhados em oração, irmã Eva, Deus tinha colocado algo no meu coração que Ele testificou na sua boca, no início desse culto. Mas eu preciso trazer a existência, para que aqueles que já compreendem, possam desfrutar. Para aqueles que ainda não experimentaram, possam ter a consciência que existe um livre acesso neste lugar. Meu irmão, minha irmã, por favor, olha, eu estou tampando os meus olhos, porque Deus me colocou isso no meu coração. Quando eu saí lá de casa, né, pastor Edson, 6:50, eu falei, vou chegar lá às 7 horas, 2 minutinhos, só que eu esqueci do trânsito da Rio Branco. Quase cheguei aqui na hora de falar, vamos nos colocar de pé. Quase cheguei atrasado. Eu não vou falar que eu cheguei atrasado não, mas eu cheguei no quase. E talvez você chegou, já estava fazendo acolhimento. Talvez você chegou quando estava cantando louvor. Amados, talvez vai chegar mais gente. Talvez. Mas eu preciso lembrar vocês que quando nós chegamos aqui, o nosso Deus já estava aqui. Amém. E isso é a primeira chave para que nós consigamos entender, para que nós consigamos absorver, para que nós possamos experimentar grilhões sendo quebrados, cadeias caindo, para que nós possamos realmente experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Eu quero que você entenda, o Senhor já estava aqui. Ei, não se esqueça, não acha que Deus vai chegar aqui quando tiver faltando 15 minutos para o culto acabar. Ele não chega atrasado, Ele é metodista como nós. Na hora do culto Deus já está aqui. Amém, igreja? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja Ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Coloque-se de pé. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já está. Oh, glória!
Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Glorifique ao Senhor, glorifique ao Senhor. Ele está aqui. Não é o terno, não é o pastor, não é o título, é Ele, é por Ele, para Ele, meu irmão. Comece agora a buscar a presença do Senhor. Ei, você está esperando um apelo? Ei, para com isso, o véu já foi rasgado. Ei, você está esperando o que o pastor vai pregar? Ei, Deus já está falando nesse lugar, meu irmão. Deus já está falando nesse lugar, minha irmã. Abra a tua boca, glorifique ao Senhor. Amados, o tempo já é propício, o espaço já é oportuno. Muitas das vezes nós chegamos num culto onde as pessoas estão desativadas, as pessoas estão alienadas, as pessoas ainda estão preocupadas com o trabalho. Ei, nós já estamos conectados. E se você ainda não se conectou, entre na presença do Senhor agora. Toca nas vestes do Senhor. Como o cego Bartimeu grita: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. O Senhor, Ele está te dizendo: o que queres que eu te faça? O Senhor nessa noite está perguntando: quem me tocou? Quem me tocou? Igreja, muitas das vezes nós esperamos o sobrenatural acontecer com o nosso irmão. Muitas das vezes nós esperamos um pregador eloquente. Deixa eu te dizer, Deus, Ele age, sabe, no fogo, na sarça, mas Ele também age na brisa, no vento suave. Ah, meu irmão, abre a tua boca, é tempo de oração. Eu creio que o Senhor tem de administrar, mas é você que vai tocar nas vestes do Senhor. É você que vai enfrentar a multidão, enquanto a multidão vai tentar fazer você calar, enquanto a multidão vai tentar te emudecer, você vai dizer: Jesus, Jesus, nome maravilhoso, nome que é sobre todo nome. Não aguarde a bênção chegar. Seja a bênção que a sua família precisa. Seja a bênção que a tua igreja precisa. Seja a candeia acesa no seu local de trabalho. Seja o sal que tempera os seus momentos de lazer. Ah, meu irmão e minha irmã, Deus não está te contemplando porque você está aqui nessa noite. Deus está te contemplando porque você é a obra e feitura das mãos dEle. Se você senta, Ele está contigo. Se você está de pé, Ele está contigo. O salmista fala que se você subir até o mais alto céu, você não pode se esconder da face do Senhor, nem ir no mais profundo abismo. Aleluia, aleluia. Saiba, Deus está aqui, meu irmão, Deus está aqui, minha irmã. E muitas das vezes nós até podemos propor, mas você vai entender nessa noite que é você que precisa tocar nas vestes do Senhor. É você que precisa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Sem querer abusar da sua boa vontade, mas vamos ficar mais um instante de pé, enquanto você abre a Bíblia, enquanto nós podemos ler juntos. Livro de Colossenses, carta, aos Colossenses, capítulo 2. Eu quero ler com você o versículo 6, 7, 8 e 9. Colossenses, capítulo 2. Colossenses, logo depois de Filipenses ali, essa tríade, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Efésios, depois de Efésios ali vocês vão achar. Colossenses 2, do versículo 6 ao versículo 9, diz assim, amados: portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, aleluia, portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, continue a viver nele,
enraizados e edificados nele. Aleluia. Firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado, para que ninguém os escravize, por meio de filosofias inúteis e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, mas não estão em Cristo Jesus. Versículo 9 vai dizer: pois toda a plenitude da divindade habita, corporalmente em Cristo Jesus. Fecha os seus olhos e abre o teu coração em nome de Jesus. Pai, mais uma vez nós falamos contigo, e hoje nós queremos falar muito com o Senhor, mas nós queremos, Deus, organizar os nossos pensamentos. Nós não queremos, Deus, ser filhos pirracentos. Nós não queremos, Deus, sermos tomados, Deus, de vãs repetições. Deus, nós queremos hoje, Deus, nos apropriar daquilo que o Senhor já nos preparou, Deus, desde a fundação dos tempos. Deus, existem homens e mulheres neste lugar, filhos, pais, existem, Deus, representantes aqui do seu lar, famílias inteiras, um único parente de toda uma família que ainda precisa ser salvo. Deus, o Senhor é o Deus do impossível. Que o Senhor possa, Deus, realmente ministrar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode se assentar, meu irmão. Você pode se assentar, minha irmã. O Senhor, Ele me deu direcionamento de 3 momentos aqui. E o primeiro momento, você já foi ativado, você já foi desafiado, e para a honra e glória do Senhor, eu já fui surpreendido ao ver aqui uma igreja vibrante, uma igreja que realmente entende que Jesus ainda não vai chegar. É na hora que o pastor aumentar a voz, é na hora que alguém começar a falar em língua que Jesus vai chegar aqui. Não, Ele já está. Amados, quem teve que esperar foi o pessoal lá em Atos dos Apóstolos. Permanecei até que venha sobre vocês. Na hora que veio, não foi tirado mais. Amados, tem um louvor da atualidade, que ele é muito bonito, mas eu confesso que eu não canto ele. Aquele canção que fala assim: vem fazer o que nenhum homem fez, vem cumprir, né, o descrito em Joel. Amado, já foi cumprido. É errado, amados, eu não vou entrar nesse critério, né? Enche esse ambiente, enche esse lugar, né? Não, é gostoso, né? O batido, né? A bateria, o crescente, a terra aclama, é lindo, é lindo, mas amados, já aconteceu. Eu falo que às vezes a gente aprende alguns detalhes que mudam a nossa perspectiva. Eu falava muito e vejo que muitos falam ainda hoje: Senhor, vem nos visitar. Amados, recentemente minha mãe fez uma visita lá em casa. Gente, não tem nada melhor do que visita de mãe, nos 2, 3 primeiros dias. Me fala a melhor pessoa que você ama. Não, é engraçado, eu sei que é verdade. Me fala qualquer visita que ficou mais de um mês na sua casa, que você estava de boa. Visita, amados, é muito bom quando chega, mas quando vai embora, você pode tirar os sapatos, você pode pegar, você pode movimentar as coisas. Ei, eu não quero que Jesus me visite. Eu não quero visita, eu quero habitação. Eu sou morada, eu sou casa, eu sou templo. Ele não está aqui nos visitando, Ele deseja morar, habitar em nós 24 horas por dia, dia e noite, noite e dia, sem cessar, dentro da igreja, na rua, no trabalho, no lazer. Ei, nós somos cristãos, nós somos imitadores de Cristo, existe uma aliança em nós. Não perca esse foco.
Agora são 8h08. Será que Jesus até 8h30 chega? Ele já chegou. A gente tem que entender isso, para que a palavra consiga fluir aqui. Se você não entende que Jesus já estava aqui, que Ele te trouxe, quando você estava escolhendo a sua roupa, quando você estava ali se organizando, ei, Jesus te trouxe até aqui. Olha como esse Deus é cuidadoso. Ele te guardou num trânsito, Ele te guardou na travessia de pedestre, Ele tem te guardado. Um dia desse eu estava vendo um vídeo de um avião que pousa em meio a BR. Ah, pastor, mas isso não acontece. Eu já vi acontecer mais de uma vez. Amados, nós somos milagres. Nós somos improváveis. E é necessário que nós entendamos que o Senhor está aqui neste lugar. Amém, igreja? Então esse é o primeiro ponto. Se você quer viver milagre, se você quer experimentar libertação, se você quer viver um tempo novo, entenda, Ele não se ausenta, Ele não se esquece, Ele não se equivoca, Ele não se distrai, Ele cuida dos seus, Ele ama, Ele é zeloso, e a palavra do Senhor, ela vem, Colossenses capítulo 2, versículo 6, portanto, como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele. E aqui nós precisamos dar uma pausa. Eu não fiz essa pergunta e talvez possa gerar constrangimento, mas como eu sou novo aqui, eu não conheço, pelo menos a maioria. Eu não sei se nós temos aqui visitantes, eu não sei se nós temos aqui simpatizantes, eu não sei se nós temos aqui pessoas que ainda estão em busca dessa verdade, porque nós que já conhecemos, nós que já experimentamos, o texto está sendo muito claro, mas se você ainda não teve um encontro com Deus, deixa eu te dizer uma coisa, Ele está pronto para te acolher, Ele está pronto para desvendar os teus olhos e mostrar, filho, você não vai me conhecer, você já me vê há muito tempo, antes mesmo de você nascer, eu já te conhecia, quando você ainda era sem forma, dentro do ventre da tua mãe, eu já te chamava pelo nome, eu te dizia, tu é meu servo, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o Senhor teu Deus, eu te sustento e te esforço com a minha destra fiel. Então se você, meu irmão e minha irmã, ainda não teve um encontro com Deus, você precisa ter, e eu não estou fazendo aqui, e é claro que é bênção, não tem problema nenhum, encontro, reencontro, pós-encontro, é uma maravilha, mas não é uma forma, não é um evento, amados, é uma experiência viva, transformadora e arrebatadora. Ei, se você ainda não teve um encontro com Cristo, ajoelhe-se, clame, ore, leia a palavra, pois Ele está buscando, Ele está indo atrás, Ele está batendo a porta, Ele deseja encontrar verdadeiros adoradores. Entenda isso, igreja, porque nós não podemos cair no conformismo, nós não podemos nos subjugar, nos submeter a essas falsas filosofias, a essa ideologia do politicamente correto. Gente, existe uma maldição no meio do povo atual, é o tal do politicamente correto. Eu não posso falar de A, eu não posso falar de B. Ei, deixa eu te falar, eu até me seguro a não falar de A, a não falar de B, mas eu declaro todo dia, toda hora, eu creio em verdades absolutas. No mundo de relatividade, no mundo onde tudo é relativo, eu creio em verdade absoluta. Deixa eu te dizer uma, João 14,6. João 14,6 ecoa no Parque Alfred toda semana, pelo menos 2 vezes. E eu falo em alta voz, e ali tem mendigo, tem usuário de droga, tem aposentado, tem dos mais diversos, tem universitário, tem gente que passa e elogia, tem gente que passa e gospe no chão, mas eu falo e repito, eu creio na verdade absoluta, Jesus é a verdade absoluta, irrevogável, inegociável. Ele disse, e eu creio, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ele ainda diz mais, se ninguém vai encontrar o Pai se não for por ele. E nós precisamos resgatar essas verdades, amados. Nós precisamos resgatar o que é esse espaço aqui. Esse
espaço aqui, amados, é um hospital. Esse espaço aqui, ele tem a mesma eficiência da Santa Casa, do Hospital X, que é lá em cima, que eu não aprendi o nome, do Albert não sei o que lá embaixo, que eu não... Isso aqui, amados, é onde o enfermo entra e sai curado. Amados, nós precisamos crer nisso. Em que momento da história que nós perdemos a expectativa de cura? Em que momento da história que nós perdemos a perspectiva do eterno, do Deus do impossível? Eu não sei se você chegou aqui dizendo mais um culto. Eu não sei se chegou aqui dizendo, a vida é assim mesmo, vamos ver até quando vai. Tipo aquele lá, cantor da música secular lá, deixa a vida me levar. Não, amados. O Senhor, Ele está aqui. E Ele é o Deus do impossível. Por isso, viva nele. Continue firme. Continue buscando. Continue sendo edificado nele. Enraizados. Enraizados. O vento vai vir, vai balançar, mas as raízes estão seguras. As raízes estão profundas. Aleluia. Tenham cuidado, para que ninguém os escravize. Amados, eu amo esta igreja a qual eu pertenço desde que nasci. Eu sou tão metodista que a parede do meu quarto era a parede do templo. Não sei se o pastor Edson conheceu a congregação lá do bairro Aparecida, congregação do Cachoeirinha. Papai foi zelador lá naquela igreja durante 14 anos. Eu nasci, a parede do meu quarto era divisa com a parede da igreja. O meu pai, o meu avô foram alcançados por esse evangelho que transforma. Amados, eu amo a liturgia, eu amo a forma de culto, eu amo a praticidade, mas deixa eu te dizer, os cânones, eles não vão limitar a ação do Espírito Santo de Deus. Para com esse negócio, não, quando chega tem que ter a introdução, que tem que ter a aclamação, que tem que ter o prelúdio, que tem que ter... Amados, nada contra, mas entenda, se o Espírito Santo de Deus quer agir, pronto, Ele está agindo. Não, mas Deus só vai agir quando está faltando 15 minutos para o culto. Aí 15 minutos eu estou a fim de ir embora, 15 minutos eu já estou cansado, 15 minutos eu já estou pensando que amanhã é quarta-feira. Ei, amados, Deus já começou a agir quando nós adentramos aqui nesse lugar, quando nós saímos da nossa casa e o Senhor nos trouxe até aqui. Ei, o Senhor está cuidando dos seus. Amém, igreja? Amém. Então não permita que filosofias inúteis, e aqui eu não vou me adentrar a usos e costumes, eu não vou adentrar naquilo que te edifica, naquilo que me edifica. Tudo bem, Paulo e Barnabé foram bênçãos durante um tempo, depois falou, Barnabé, continua seu ministério, varão. Eu vou aqui, eu vou pegar Timóteo, vou continuar o meu, nós dois somos bênção. Cara, tem coisa que a gente não precisa discutir não, amados, mas tem princípios que são inegociáveis. São inegociáveis. Ei, se você já conheceu, se você já recebeu, se você já foi tocado por Cristo Jesus, que história é essa de, eu estou chateadinho com o irmão, eu estou chateadinho com o pastor, eu estou chateadinho com a denominação. Ei, que história é essa? Quem que te chamou? Quem que te colocou de pé? Quem que te fez prosseguir até agora? Eu te pergunto, meu irmão e minha irmã. Passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. Ou será que Ele é homem que minta, ou filho do homem para que possa pregar uma pegadinha? Não! Será que Ele se esqueceu de mim? Será que Ele se esqueceu de você? O Senhor não se esquece dos seus. Eu creio muito, amados, naquilo que Jesus declara pelo menos 2 vezes no Novo Testamento. A primeira vez é quando os discípulos olham para um jovem paralítico, enfermo, e perguntam para Jesus, Senhor, quem que pecou? Ele ou os pais dele? E Jesus fala, nenhum deles pecaram. Quer dizer que eles não tinham pecado? Não, mas Jesus estava quebrando aquela mentalidade engessada, aquela mentalidade filosófica, idealista, que tudo é pronto, tudo é fechado, tudo é questionado. Não, Jesus está dizendo assim, ei, tem coisa que acontece que é para a manifestação da glória do Senhor. Amém, igreja? Amém. Tem coisa que acontece na minha vida, tem coisa que acontece na sua vida, é para a manifestação da glória do Senhor.
E eu, como bom capelão, apaixonado por visita hospitalar, eu falo sem medo de errar. Amados, eu vivenciei isso 67 dias que meu pai esteve internado antes da sua morte. Estive presente com ele 12 dias, aonde dentro desses 12 dias ele teve a sua perna amputada. Diariamente eu via enfermeiros, médicos, pessoas da limpeza, entrando e falando, Sr. Genô, alguns até chamavam ele de pastor Genô. Meu pai não assinava o nome dele, amados. Mas chegava e falava assim, Sr. Genô, a gente veio aqui para o senhor orar para a gente, que a gente quer começar o nosso plantão, mas a gente quer que o senhor ore para a gente. Amados, para de reclamar quando você está na fila do SUS. Para de reclamar quando você está numa fila de atendimento médico. Para de reclamar, porque Deus está te colocando ali para ser um instrumento de Deus. Amados, no domingo nós vamos ter lá na Central uma celebração junto com o coral. Amados, para a honra e glória do Senhor, eu estava testemunhando agora com o pastor Edson quando eu estava vindo. Amados, na clínica onde eu levo a minha filha 4 vezes na semana para ela fazer a terapia dela. Já são 5 famílias que estão convidadas e que já falaram que vão estar indo. Enquanto eu poderia estar lá reclamando, por que a Letícia tem isso? Por que a Letícia passa por aquilo? Amados, se a Letícia não tivesse com o quadro, com a realidade, com o tratamento que ela faz, eu não teria acessibilidade a essas pessoas que eu tenho. Entenda e comece a olhar pela perspectiva de Deus. Se Deus está te colocando nessa empresa que é difícil, que é complicada, ei, você é sal e você é luz nessa empresa. Se Deus tem colocado pessoas na sua vida, é para que você testemunhe, é para que você declare, é para que você exale o bom e perfeito aroma do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Não permita, amados, que filosofias inúteis e enganosas venha moldar o Cristo que morreu e ressuscitou por você. Que fundamentos nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo. Amados, quando eu olho para a parábola do jovem rico, quando eu olho para aquela história daquele jovem rico, Senhor, o que eu posso fazer para te seguir? Primeiro já começa equivocado, né? Bom, Senhor, por que você está me chamando de bom? Bom só existe um, que é Deus. Então vamos já parar com esse negócio de tentar envaidecer, parar com esse negócio de tentar agradar. Não, mas eu cumpro os mandamentos, eu honro o pai e mãe, eu dou esmola. Meu irmão e minha irmã, aonde está o seu coração? Entenda essa pergunta, aonde está o teu coração? Porque aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Pastor, mas o meu coração está amargurado. Meu irmão, então joga essa raiz de amargura fora. Pastor, mas meu coração está ferido. Ei, coloca nas mãos do Senhor, Ele cura, Ele faz. E não se surpreenda se Ele fazer com você o que fez com Jonas. Vai para Nínive pregar. Não quero, vai pregar para ele sim, porque eu sou Deus misericordioso. Jonas vai falar isso no capítulo 4. Senhor, eu não queria pregar porque eu sei que o Senhor é bom e o Senhor perdoa. Amados, muitas das vezes nós somos egoístas, querendo guardar, querendo reter aquilo que de graça nós recebemos. Queremos evitar dor, queremos evitar problema. Ei, tenha isso na sua cabeça, você não vai evitar dor, você não vai evitar problema. Eu tenho falado isso nas minhas últimas pregações. Mateus capítulo 5, quando você olha o versículo 3, é maravilhoso. Bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Você continua seguindo as bem-aventuranças. Bem-aventurados são os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados são os mansos, porque eles verão a Deus. Bem-aventurado, bem-aventurado. Aí na hora que chega o versículo 11, parece que as bem-aventuranças acabou. Versículo 11, ninguém vê como bem-aventurança. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa passares todos os tipos de perseguição, de injúrias, quando por minha causa forem levados à morte. Ei, lembre que o teu regozijo, a tua herança, a tua promessa, ao nosso galardão, ele está no céu. Para que eu viva a libertação, eu preciso de entender que verdadeiramente Ele me libertou. Verdadeiramente você está liberto. Você está liberto da carnalidade. Você está liberto, sabe, das concupiscências da carne. O fruto do Espírito Santo, ele está disponível. Que nós possamos testemunhar, que nós possamos compartilhar.
esse cuidado de Deus para conosco, em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu quero te chamar você a pensar, se nós queremos viver libertação, qual é o preço? Qual é o percurso? Qual é o caminho? Em Atos capítulo 16, vai se testemunhar, aleluia, a conversão de um carcereiro, e não somente de um carcereiro, mas de toda a sua família. Imagina, amados, a gente poder chegar aqui trazendo uma família inteira e falando: olha, essa família viu Deus através de mim, essa família aceitou Jesus. Pastor Wellington, pode marcar o dia do batismo, que essa família aqui, ela está com sede, essa família está perguntando, tem a água, eu creio no Espírito Santo de Deus, o que que impede que eu seja batizado? Mas qual foi o preço, amados? Qual é o preço que eu e você estamos pagando? E eu não vou nem aqui perguntar diretamente quantos aqui estão orando pela conversão da sua família. Eu não vou nem aqui perguntar diretamente quantos aqui estão buscando salvação de amigos e irmãos. Mas eu te pergunto, está pronto para ser açoitado? Está pronto para ser jogado em grilhões, no cárcere mais profundo da cadeia? E na hora que a dor, que as chagas, que as inquietações estão te amargurando, da sua boca vai sair uma canção: a minha alma engrandece ao Senhor. Será, amados? Será que no momento da dor e da angústia eu vou cantar: poderoso Deus? Será que na hora da minha inquietação eu vou cantar: que bondoso amigo é Cristo? Será, amados? Será que nós temos sido testemunhas fiéis para que outros venham ver e venham crer que Jesus Cristo é o Senhor? Ei, vim numa série de pregação, é muito bom, eu me senti muito honrado, estou me sentindo muito útil por poder estar aqui com vocês. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não tem fórmula secreta, não tem corredor santo, não tem porta da santidade, não tem elo que vai resolver. Se você não estiver com o coração em Cristo Jesus, se você não estiver com o joelho no chão e com oração, se você não estiver pronto realmente para morrer, para que o seu irmão tenha vida. Pastor Wesley, isso é coisa da sua cabeça. Não é não. Todo mundo que é bom de escola bíblica dominical aqui vai lembrar. João 3,16, porque Deus... Primeira João 3,16. Conhecendo o amor, de que Cristo deu a sua vida por nós, nós devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. A palavra do Senhor, ela é espada, lâmina de corte dos dois lados, separa ossos de medula, separa alma de espírito. Somos indesculpáveis. Está doendo, a fornalha está sendo aquecida 7 vezes mais, os leões já estão de jejum, já tem mais de um mês. Meu irmão e minha irmã, estou levando pedrada, foi levantada acusação contra mim. Meu irmão e minha irmã, nós somos testemunhas de Cristo Jesus. Qual é o preço pago para a conversão do carcereiro e de toda a sua família? Paulo e Silas, amados, se eles talvez tivessem ali questionado, se talvez ali eles não tivessem tido temor, se a igreja não estivesse orando, amados, cadeias não teriam sido quebradas, grilhões não teriam sido despedaçados, o carcereiro teria se exterminado, tinha tirado a sua vida. Nos dias de hoje, um suicida. Quantos suicídios nós já impedimos, amados, hoje? Quantas pessoas nós impedimos de cometer atrocidades? Quantas pessoas nós já chegamos e falamos: eu te amo?
ao ponto dele entender que ele não é uma peça descartável. Esse parente, esse irmão, que você tanto que deseja que ele esteja na igreja. Falei isso hoje de manhã numa devocional que eu estava fazendo com um grupo de pessoas. Amados, eu não sei vocês, mas me incomoda muito, ou pelo menos me incomodava muito, quando eu cometia algum ato, que eu escutava aquela velha frase: mas você não é crente? Já escutou essa frase? Eu te pergunto, quando você escutou essa frase, você estava dentro da igreja orando? Você estava louvando? Você estava testemunhando? Ou você cometeu um deslize? Ah, mas a carne é fraca. Por que eu vou dar essa desculpa? Não, eu sou testemunha. Eu sou chamado para ser imitador de Cristo. Eu não tenho direito de ficar dando desculpas. Ei, sabe por que apontaram o dedo para mim e me perguntou se eu não era crente? Porque naquele momento eu estava dando mau testemunho. Porque naquele momento você provavelmente não estava fazendo aquilo que Deus se agrada. E realmente, que bom que o ímpio tem nos desafiado, que o ímpio tem apontado o dedo para a nossa cara e falado assim: ei, se você é crente, viva como crente, porque na hora que eu estou no aperto, eu preciso de você, porque eu também já passei por isso. A mesma pessoa que me critica, que aponta o dedo e que zoa, porque eu sou um crente bobão, é a hora que chegou: pastor, ora por mim, pastor, a droga está me matando, pastor, olha lá, está me traindo, pastor. É isso, amados. E não adianta eu me encher de soberba e falar assim: não, amassou o barro, agora se vira com a lama. Não, meu irmão, vem cá que eu vou orar por você sim. Vem cá, vamos caminhar a segunda milha, vamos nos amar, vamos nos perdoar. Amados, Mateus capítulo 8, nós já estamos concluindo a proposta reflexiva, para que nós possamos entrar no nosso terceiro momento. O primeiro momento foi o momento de chamar a igreja a entender que o Senhor já estava aqui. E o Senhor, Ele não vai chegar. O Senhor não esqueceu de vir no culto hoje. O Senhor não estava comprometido com a igreja central de Juiz de Fora, ou com a igreja lá da Coreia. O Senhor, Ele está aqui neste lugar. Quero que você entenda isso. Você só vai sair daqui sem a sua bênção se você quiser. Tenha ousadia. Pastor, mas o senhor não falou o que eu queria ouvir. Amados, mas Deus está aqui e Ele quer te ouvir. Pastor, mas eu não tive a oportunidade de falar. Ei, o cego Bartimeu também foi constrangido a não falar. Mas isso não impediu o cego Bartimeu de receber a cura dele. A multidão não impediu que aquela mulher com fluxo de sangue fosse curada. E agora, no Evangelho de Mateus capítulo 8, qual foi o preço que aquele centurião romano pagou para que o seu servo fosse curado? Para que Jesus, olhando aquela declaração, olhando aquele homem, falando assim: olha esse cara aqui, vocês estão vendo esse cara aqui? Em toda Israel, em toda Jerusalém, eu não vi homem com fé tamanha ele. E quem ele era? Um crente? Um pastor? Um líder de ministério? Hein? Quem que ele era? Quem que ele era? Ele era um gentio, ele era um romano, ele fazia parte daqueles que oprimiam, ele fazia parte daqueles que subjugavam, ele fazia parte de um grupo que era desprezado pelos judeus. Mas Jesus, Ele não está aqui para fazer acepção de pessoas. Jesus está aqui para ver um coração aquebrantado, uma vida transformada. E eu quero te dizer nesta noite: o Senhor tem milagre para fazer na sua vida, o Senhor tem libertação para fazer na sua vida. Mas qual é o preço que você está disposto a pagar? Porque se você conhece o texto lá de Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5, a primeira coisa que o centurião vai dizer, vai falar: Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa. Tem muita gente que está de magoazinha, de rancorzinho, porque fulano não me visitou, porque fulano não foi na minha casa. Enquanto não for na minha casa, enquanto não me pedir perdão, enquanto não se humilhar, eu não libero perdão para ele. Enquanto um centurião, talvez de uma forma mais simples que eu possa explicar, coordenador de 100 homens, centurião, coordenava uma equipe de 100. Esse centurião fala: Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá à minha casa. E ele continua: Senhor, eu sou homem de autoridade. Se eu mando vai,
meus funcionários vão. Se eu falo vem, meus funcionários vêm. Senhor, eu creio em Ti. E olha o que esse gentio, olha o que esse romano, esse opressor vai declarar: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Tem muita gente aqui, tem muita gente que fica nessa briga, enquanto Deus não falar comigo. Ah, eucentrismo, hein? Enquanto eu não for saculejado. Ei, olha o que o centurião está falando: Senhor, eu creio. Foi a declaração do centurião. Se o Senhor falar aqui, lá na minha casa, o meu servo vai ser curado. Deus pode fazer ou não pode, amados? O texto relata que imediatamente aquele jovem foi curado. Por isso eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, quais são as impossibilidades de nós vivermos tempo de libertação neste lugar? Quais são as impossibilidades que nós podemos vivenciar para que nós não vejamos a glória do Senhor? É a nossa pequena fé. É uma fé, amados, que já não acredita mais em milagres. É uma fé que se o pastor, se o ministro, se a pessoa, se o adorador que está aqui fala assim: gente, quem está com doença de saúde aí? Quem está com câncer, quem está com AIDS, vem aqui na frente que Deus vai curar agora. Ah, não vou não, é charlatão. As pessoas, amadas, deixaram de acreditar. Nós sabemos, porque nós lemos. Nós sabemos, porque nós já ouvimos as histórias dos nossos pais. Mas nós deixamos de acreditar. Mas nessa noite eu quero te desafiar a mover a seu espírito, a mover a sua fé, a mover a realidade de Deus aqui. E aqui, com muita sabedoria e discernimento eu falo: e se ele não fizer? Ele não poupou a vida de Estevão. Paulo foi morto em Roma. E se nós olharmos todos os primeiros séculos, nós vamos ver que milhares e milhares de cristãos foram executados. Ele continua sendo Deus. E eu e você somos servos. O problema é que nós estamos arrotando a santidade de filho. Mas sabe que filho que nós estamos sendo? Aquele filho que ficou dentro de casa, aquele filho que não pediu a herança, aquele filho que quando chega ao longe e que vê uma festa em casa, fica de biquinho, fica chateadinho, fica reclamando com o papai: papai, o senhor não me deu nem um cabrito. Ei, eu não preciso te dar um cabrito se você tem livre acesso ao pasto. Eu não preciso te dar um cabrito se você tem livre acesso às minhas dispensas. Ei, para com essa conversa fiada, para com esse chororô, para com esse mimimi, porque eu e você temos acesso ao trono do Pai. Por isso, em nome de Jesus, por um instante, eu quero te convidar a refletir sobre o que é impossível para Deus. Eu quero te chamar a refletir. Se você, como filho de Deus, está pronto para abrir mão de toda a sua glória. Nós estamos numa semana crucial, amados. Uma semana que tem um significado gigantesco para nós. E é claro que vai se culminar na ressurreição. Aleluia! Mas, amados, uma semana que nos faz lembrar do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, lavando os pés, não só do discípulo amado, lavando os pés não só dos três, Pedro, Tiago e João, lavando os pés não só de 11, mas no Evangelho de João capítulo 13, Jesus lava os pés de todos os seus discípulos.
E já concluindo o capítulo 13, iniciando o capítulo 14, Jesus ele serve a ceia, não somente a 1, não somente a 3, não somente a 11, mas Jesus serve a ceia a todos. Amados, nós estamos num momento em que nós trazemos à memória o monte do Getsêmani. Enquanto Jesus estava orando e ele ia de encontro aos seus discípulos e fala: nenhuma hora vocês podem vigiar comigo. Nós estamos falando de um momento onde Jesus está ali de pé e Judas chega e beija a sua face. E se Jesus fosse mineiro, Jesus podia falar: ei, traíra. Se Jesus fosse um homem rancoroso, ele podia falar: para trás de mim, Satanás. Mas Jesus olha para Judas e Jesus chama Judas de amigo. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Amigo, com um beijo tu me traístes. Amados, eu poderia aqui fazer uma vigília, eu poderia aqui ser exaustivo em tantos exemplos de transformação, de libertação, de milagres que nós podemos experimentar, que nós podemos vivenciar, mas mais uma vez eu digo: como está o seu coração? Como está a sua fé? Como está a sua vida? Se coloque de pé em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Vamos fazer o seguinte, pastor Wellington, vem aqui no púlpito comigo, por favor. Irmã Eva, nós temos uma equipe de intercessão junto com você? Chama essa equipe de intercessão e fica aqui no altar. E o ministério de louvor que estava aqui tocando, vem aqui no altar também, por favor. Em nome de Jesus. Tem um olho, pastor? Pode.